queridos alunos, tudo bem? Professora Karen por aqui, com a aula de matemática. Vamos lá? Então, queridos alunos, hoje nós estamos na aula 2 de matemática e o assunto de hoje é uma revisão sobre o sistema de numeração decimal. Esse assunto você vai encontrar no seu livro de matemática nas páginas 19 a 41. Então, lá vai ter toda a explicação sobre esse sistema, que também é chamado de indo-arábico, porque ele foi criado pelos indianos e pelos árabes. E também tem uma questão lá na página 75, a questão número 4 também é sobre esse assunto. Então, você pode revisar esse assunto lá pelo seu livro também. As explicações, as atividades, você encontra nessas páginas aqui, ok? Vamos começar a revisão, então. Sistema de numeração decimal. Na aula anterior, nós vimos o sistema de numeração romano, né? Relembramos, na verdade, os algarismos romanos. E no sistema indo-arábico, né? No nosso sistema aqui, nós temos esses algarismos, com os quais também podemos representar uma infinidade de números. Então, aqui, se eu tenho o número 1 sozinho, ele vale 1. Porém, se ao lado dele estiver o 2, esse algarismo não vai valer 1. Na combinação aqui, eu vou formar o número 12. Esse número 1 vai valer 10. Né? 10 mais 2, 12. Então, com esses algarismos aqui, de 1 a 9, incluindo o 0, podemos formar infinitos números. Por que esse sistema é chamado de numeração decimal? Vamos relembrar. Todo esse sistema ele é organizado com a base 10. Então, assim, quando ele foi formulado, o que se pensou? Foi percebido que para você fazer cálculos, especialmente de grandes quantidades, fica mais fácil você fazer isso se você agrupar os elementos de 10 em 10. Fica mais fácil o teu raciocínio. Vamos ver esse exemplo aqui. Tem esse conjunto de elementos aqui e vamos ver quantos grupos de 10 elementos eu consigo formar com essas figurinhas aqui. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui temos 10. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outro grupo de 10. Aqui já não dá 10 mais, aqui eu tenho somente 6 elementos. Então, sempre que eu formo um grupo de 10, eu formo uma dezena. Um grupo de 10, uma dezena. Então, aqui eu tenho uma dezena, outra dezena. Então, eu tenho 2 dezenas. Aqui restaram o quê? Apenas 6 elementos. Então, aqui eu tenho 6 unidades. Com isso, eu formo o número 26. Ok? Acompanhando até aqui? Um número muito importante no sistema de numeração decimal é o 0. Por mais que ele sozinho não tenha valor, quando ele está associado a outros números, ele tem muita importância. Vamos ver aqui. O algarismo 1 sozinho vale 1 unidade. Se eu acrescento um 0 ao lado direito dele, ele já passa a valer 10. Se eu acrescento 2, número 0 ali, já está valendo 100. Acrescentando-se 3 zeros, o valor já vai para 1000. Então, veja, por mais que sozinho o 0 não tenha valor, ele é de extrema importância na formação de outros números. Com a invenção do 0, alguns cálculos que antes não eram possíveis serem feitos, se tornaram possíveis, por conta dessas possibilidades aqui que nós temos, ok? Pensando um pouquinho aqui sobre esses números que nós vemos representados aqui, a gente vai relembrar o quadro posicional que nós vimos lá no sistema de numeração decimal, que é esse daqui, que é o quadro que apresenta para a gente as ordens que cada algarismo pode ocupar. A ordem das unidades, primeira ordem, segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas, quarta ordem das unidades de milhar. Só para a gente relembrar, na ordem das unidades, nós temos os números que vão de 1 até 9. Na ordem das dezenas, nós temos os números que vão de 10 até 90. Na ordem das centenas, já começamos no 100 e vamos até 900. Na ordem das unidades de milhar, nós começamos em 1000 e vamos até 9000. Vamos prestar atenção também aqui
em outra coisa que é bem importante a gente pensar, quantos espaços cada número desses está ocupando. Se a gente observar aqui, 9 unidades, está ocupando apenas um espaço, apenas uma casa decimal, que a gente chama. Apenas um algarismo aqui, então está ocupando apenas uma casa decimal. Quando eu já estou na dezena, a gente vê que já está ocupando 2 casas decimais. Isso vai acontecer em toda a sequência de números que estão aqui nas dezenas, tá? Por isso que quando eu escrevo o número 11, são 2 casinhas decimais, tá? Então, até o 90, vai seguir essa sequência aqui, sempre 2 casas decimais. A partir da centena, já são 3 casas. Eu posso ter aqui 103. Não posso colocar simplesmente o 10, ou o 1, quer dizer, e o 3. Não posso colocar 100 e daí o 3 lá do lado. Porque se eu colocar o 3 aqui, com esses 2 zeros, eu vou formar outro número. Vou formar 1003. Na ordem das centenas, sempre vão ser 3 casas decimais, tá? Já aqui na unidade de milhar, vão ser sempre 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Se fosse 1004, seria 1000 mais 4 unidades. Então, no lugar desse último zero, eu ia colocar o número 4. Mas esses outros zeros eu teria que manter para formar 1004. Tá? Então, é bem importante a gente ter essa noção aqui das casas decimais, para a gente não errar na hora de escrever um número, ok? Esse quadro aqui, então, é o quadro posicional. Nós vamos colocar agora aqui um número para a gente pensar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, aqui eu tenho esse pequeno quadro para a gente pensar um pouquinho aqui. Então, eu representei as ordens aqui, igual aquela que estava no quadro laranja. Nós vamos escrever aqui alguns números. Se eu quero dizer 9, apenas 9 unidades, eu vou colocar o 9 na ordem das unidades. Porém, não é 9, eu quero dizer 99. Então, eu vou colocar um 9 aqui também. Esse 9 aqui vale 90. Esse aqui vale apenas 9. Por quê? O valor do algarismo vai depender da posição dele dentro desse quadro aqui. Por isso que a gente chama de quadro posicional. Porque cada algarismo tem um valor posicional. Ele vai valer determinado número se ele estiver em uma ou outra ordem. Então, ele só vai poder valer 9 unidades se ele estiver na ordem das unidades. Só vai poder valer 90 se ele estiver na ordem das dezenas. Mas eu quero dizer 999. Então, eu coloco um 9 aqui na centena também, que vai valer 900. Ah, mas eu posso querer dizer 1999. Então, eu vou representar o 1000 aqui na ordem da unidade de milhar. Como é que eu poderia decompor esse número, ou seja, separá-lo em grupos menores? Eu vou pegar aqui o 1000, então, o que eu usei aqui para formar esse número? Eu usei 1000, usei 900, usei 90 e usei 9. Porém, eu não vou escrever o número de toda essa forma aqui, com todos esses zeros. A gente coloca dentro desse formato aqui, para facilitar. Então, a importância desse quadro posicional é tornar a escrita dos números mais simples. Porque em vez de eu escrever 1000, o 1000 inteiro, 900 inteiro, 90 inteiro e o 9... com toda essa quantidade de zeros, com todas essas casas decimais, eu não preciso fazer essa forma, eu escrevo assim, que a gente já entende. Que aqui vale 1000, aqui vale 900, aqui vale 90, aqui vale 9 unidades. Então, isso tornou mais simples a escrita dos números. Em vez de eu escrever dessa forma, eu posso escrever assim. Mas é importante que a gente entenda que isso daqui é o mesmo que isso daqui, tá? Que dentro desse número aqui, eu tenho 1000. Dentro desse número, eu tenho 900. Dentro dele, eu tenho o 90. E dentro dele, eu tenho 9 unidades também. Então, é importante a gente entender isso, tá? Outras formas de eu fazer essa decomposição, que você vai encontrar lá no seu livro, tá? Aqui a gente está fazendo uma revisão exatamente dos modelos que você vai encontrar no seu livro.
Outra forma que você vai encontrar no seu livro é assim também, com essas chavezinhas. O mesmo número aqui, 1999. Cada setinha está indicando aqui uma ordem, ó. Aqui eu tenho quantas unidades? 9 unidades. Aqui eu tenho 9 dezenas. Aqui eu tenho 9 centenas, que é o 900. E aqui eu tenho quantas unidades de milhar? 1000? Não, tenho uma. Porque é apenas 1.000. Então, é uma unidade de milhar. Outra forma de a gente pensar é que, para formar esse número 1000 aqui, eu usei uma vez o 1000. Para formar o 900, eu usei o 100, só que eu usei o 100 9 vezes. 9 vezes 100, 900. É como se eu pegasse aquele pacotinho lá de 100, tá? E repetisse ele 9 vezes. Então, 9 desses aqui dá 900, tá? O 90 é como se eu pegasse 10 desse daqui, ou melhor, desculpe. Se eu pegasse 9 pacotinhos desse aqui com 10 e repetisse ali, daria 90, tá? Por isso, 9 vezes o 10. 9 grupos desse formam 90, tá? Já para formar o 9, apenas 9 unidades já... Uma vez, usando apenas uma vez 9 unidades, já formaria esse número. Isso nos faz lembrar lá do material dourado que a gente utilizou também. Vocês lembram? Os quadrinhos lá e os bastõezinhos? Então, aqui eu tenho 10 unidades, tá? Aqui eu tenho 10 unidades. Se eu reuni-los, eu vou formar o quê? Uma dezena. Então, dentro dessa dezena aqui, eu tenho esses elementos aqui, só que agrupados. Então, eu posso dizer que 10 unidades valem o mesmo que uma dezena, ou que uma dezena vale a mesma coisa que 10 unidades. Mas eu posso ampliar. Eu posso usar 10 bastõezinhos desse, que valem 10 cada um, né? Porque cada um tem 10 quadrinhos. Se eu usar 10 desse daqui, eu vou estar representando o quê? Uma centena. 10 vezes 10 formam uma centena. Então, veja, sempre vai partir do 10, tá? 10 unidades vão formar o quê? Uma dezena. 10 dezenas formam uma centena. 10 centenas dessa aqui formariam 1000. E assim por diante. Então, por isso se chama sistema decimal. Eu sempre vou ter esses múltiplos de 10, tá? Para facilitar o nosso raciocínio. Isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, um cálculo mental, um cálculo de arredondamento, né? Que a gente não vai usar uma calculadora, não vai usar um papel. Fica muito mais fácil você fazer esses cálculos se você conseguir decompor na tua mente os números, tá? Sabendo que dentro de 1124, eu vou ter o 1000, eu vou ter o 100, eu vou ter o 20, eu vou ter o 4. Isso facilita na hora de você fazer os cálculos. É muito importante a gente ter esse tipo de raciocínio, ok? Então, essa aula era uma revisão do que nós já vimos. Como eu falei, você pode ir lá no seu livro de matemática, reler as atividades, as explicações dessas páginas aqui. Se você tiver dúvida, refaça os exercícios que tiverem ali, tá? Principalmente os de decomposição, para você entender o raciocínio por trás da construção dos números, tá? Então, se você tem dúvida, refaça alguns exercícios. Tem também esse exercício aqui, a questão 4 da página 75, que também é sobre esse assunto, ok? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho da adição, ok? Até a próxima!